Angélica, o senhor falou das comunidades eclesiais de base. Eu queria saber o seguinte, as comunidades, nessa época que o senhor está lembrando, anos 70, 80, trouxe algumas lideranças, várias lideranças importantes e que hoje, inclusive, têm um papel importante na nossa sociedade, na nossa política. Né? Várias pessoas ligadas, inclusive, à esquerda, especialmente. Hoje, qual é o papel das comunidades? O que elas estão produzindo nesse momento? O que o senhor acha? Eu acho que as comunidades eclesiais de base precisam voltar à sua militância. Elas precisam ser formativas no vigor do Evangelho. Jesus é o Senhor, é o Mestre. Nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho, nós temos o testemunho de Jesus. E comunidades que pegam o Evangelho, o testemunho de Jesus e aplicam na realidade. Uma realidade marcada por muito sofrimento e muitas injustiças. Aí a comunidade eclesial de base ela tem que ser formada e ser enviada para isto. Elas estão sendo assim? Olha, eu acho que não. Elas estão diminuindo e não preciso falar muito, não. Eu peço a Deus que cada vez mais me faça ecumênico. Mas, comunidades eclesiais de base nas grandes periferias. Podemos andar por São Paulo, por exemplo, mas vá para outras cidades também. As comunidades eclesiais de base se encolheram e quem é que avançou? São igrejas de irmãos pentecostais que muitas vezes anunciam que Jesus cura tudo. Jesus cura toda doença, Jesus dá emprego, Jesus faz isso, faz aquilo. E vai alienando o povo. Eu não quero ser injusto e nem anti-ecumênico. Quero falar isso com respeito. Mas o verdadeiro cristianismo, ele se manifesta em termos a Deus como Pai, a Jesus como nosso Mestre e Senhor, no vigor do Espírito Santo, caminhando na construção de uma sociedade justa e fraterna. Não existe igreja autêntica sem a marca do amor fraterno, sem o compromisso libertador dos pobres. Os movimentos populares devem ter esse ímpeto, as comunidades eclesiais de base precisam ter, e as pastorais sociais cada vez mais também. Vocês aqui em São Paulo tinham uma rede muito importante, rede ecumênica. Por que hoje isso não está acontecendo ou enfim, as igrejas não conseguem atuar mais conjuntamente, ecumenicamente, como nesses tempos lá atrás? Olha, eu sou muito otimista a respeito disso e de tudo. Eu estou contemplando, extasiado, o testemunho do Papa Francisco. O Papa Francisco acaba de visitar Emirados Árabes. Lá são países marcantemente islâmicos, do Alcorão. E o Papa vai lá e anuncia a necessidade de todas as religiões estarem voltadas para a fraternidade, para a construção da paz, na prática da justiça, da solidariedade, do perdão e do diálogo. Então, logo mais irá para o Marrocos, que também são países islâmicos, na sua imensa maioria, e tem ido a outros países, se encontrado com irmãos de outras cristãos, de outras igrejas. Então é importante que a gente realmente, nessa nova época em que estamos vivendo, de uma onda de subjetivismo, uma onda de tomadas, a nova mídia é uma coisa impressionante, com verdades e mentiras. Então, é nesse mundo que nós precisamos, todas as igrejas cristãs, nos darmos as mãos num compromisso de construção do reino de Deus, onde haja realmente pão para todos
e para todos. Pão aqui, repito e insisto, é sinônimo de moradia, de educação, de saúde, de todos os bens. E a igreja não pode ficar reduzida a cultos nos templos. Papa Francisco, insisto, e é isto que a igreja tem que fazer. Ser uma igreja rueira, uma igreja que vai às periferias humanas e geográficas. Mas o senhor acha que o que o Papa Francisco tem feito, né, da maneira tão, enfim, renovadora, né, para a igreja, tem chegado lá à base, aos jovens seminaristas? Porque eu vejo um pouco esse movimento dos jovens seminaristas, um pouco eles reacionários, né? A impressão que dá é que o Papa, tudo que o Papa está fazendo não está exatamente influenciando essas gerações mais jovens. Olha, o Papa acaba de ser abraçado e de abraçar com entusiasmo a Jornada Mundial da Juventude, que acaba de acontecer no Panamá. E a mensagem do Papa é de confiança, que os jovens bem formados sejam apóstolos no meio da juventude. Dentro da igreja, infelizmente, muitos não somente são surdos aos ensinamentos e aos exemplos do Papa, mas até se manifestam contrários. A oposição, sim, não tem sido fácil ao Papa caminhar evangelicamente. Há movimentos dentro da igreja ultraconservadores que se posicionam muitas vezes no silêncio, outras vezes até afrontando discursos, ensinamentos e gestos do Papa. Tivemos até o mau exemplo de algum cardeal, alguns nesse sentido. Eu lamento profundamente que isso aconteça, mas o Papa está bem afinado com aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Eu quero, nessa oportunidade, minha irmã, traduzir aqui, porque eu acredito nisto. Isto me ilumina no dia a dia e tem que iluminar a igreja. Jesus está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 1 e seguintes. É o início do Sermão da Montanha. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha. Assentou-se. Aproximaram-se dele os discípulos, e ele, abrindo os lábios, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os que têm mansidão, possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Bem-aventurados sereis, quando mentindo disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, eis que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder seu vigor, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode ocultar uma cidade edificada sobre o monte, e ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas sobre o candelabro, para que ilumine aqueles que estão presentes, e eles, vendo vossas boas obras, louvarão o Pai que está nos céus. E continua o Sermão da Montanha. Então não é nada de novo que o Papa Francisco, ele sinta perseguição até.
ouvidos surdos a gestos e ensinamentos seus dentro da própria igreja por parte de movimentos, certos movimentos e também de eclesiásticos. Mas ele vai avante na missão, assim como nosso Mestre e Senhor o fez. Aliás, Jesus já dizia, ninguém é profeta na sua própria terra e ninguém é acolhido na profecia pela sua família e por os seus familiares. E Jesus, lá em Nazaré, quando não foi ouvido e nem foi acolhido, ele foi adiante, anunciando a mensagem para outras aldeias próximas à sua terra natal.